Meus pais, né, eu sempre falo, porque eu trabalho muito isso com as crianças, então eu conto muito a minha história para Sim. eles. Meus pais, ambos acabaram se envolvendo ali na juventude com o uso de drogas, né? Meu pai foi morto no presídio, eu tinha 4 anos de idade. Eu tenho mais 3 irmãs, uma mais velha, as duas mais novas. Na época, minha irmã mais nova tinha 1 ano de vida. Minha mãe Nossa. também estava presa nesse período. Então, nesse período, quem me criou foram meus avós paternos. E logo depois minha mãe saiu do presídio. E aí a gente foi viver com ela. E como eu tava comentando até contigo, Sim, na ela ficou imagem. alguns anos ali presa. Tanto que meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Acho que quando ela saiu do presídio, eu tava na segunda série. Então eu tava com 7, 8 anos de Sim. idade. Quando ela saiu, a gente foi morar com ela, aquela alegria. E hoje a gente entende, eu consigo ter essa Sim. compreensão numa abordagem de quanto é importante para aquela criança, o pai e a mãe que tá ali, que ela não tem essa noção da criminalidade que está Sim. acontecendo. Para ela é o pai e a mãe dela. Então a gente precisa, às vezes, ter esse cuidado Sim. também. E fui morar com ela, e para mim uma alegria. A gente ficou 1 ano morando com ela, mas ela acabou, por influência das amizades, trazendo para dentro de casa, novamente ingressando no mundo das drogas, se envolveu com um traficante de Curitiba, e aí acabou caindo no mundo do tráfico novamente. Foi presa, depois ficou desaparecida por 1 ano mais ou menos, retornou. Nisso a gente ficava na família pulando para cá, Sim. para lá, até que na minha adolescência, ali nos meus 12 anos, eu fui morar num abrigo aqui na Vila Real. Porém, como a gente já estava na fase da adolescência, a juíza na época, a doutora Sônia Amoroso, não quis misturar, colocar, né, nós adolescentes com as Sim. crianças. Então ela colocou a gente na casa de passagem. Quando o tio Paulo era coordenador, assumiu. Foi onde ele separou, né? Porque o conselho tutelar funcionava junto com a casa de passagem. Uhum. E a casa de passagem ficou nos fundos. Mas até isso acontecer, era aquele entra e sai de adolescente, que era recolhido em Balneário Camboriú, que estava em situação de rua, vinha de outras cidades para o verão. Então teve esse período ali mais conturbado. Durante esse período, a doutora Sônia Moroso era nossa tutora, ela foi nos visitar. Muitos adolescentes pagavam serviço à comunidade, que ela colocava ali como medida. Uhum. Uma das visitas dela, eu falei assim para ela, doutora, eu quero trabalhar, mas eu não posso trabalhar. Quantos anos Eu tinha? tinha 14, 14 13, anos. 14 anos. E aí eu falei para ela, olhou para mim assim, eu falei, ó, os menores vão lá, cometem crimes e estão aí saindo para pagar serviço à comunidade, eu quero trabalhar e eu não posso. E adolescente, por mais que ali a casa te fornecia Sim. alimentação, itens básicos de higiene, tu quer ter algo diferente, menina, vaidade. E ela me levou pro fórum, fiquei 8 meses com ela no fórum.